que a Bíblia fala sobre o racismo? Deus ou Jesus foram racistas? É o tema que vou abordar no vídeo de hoje. Ainda nos dias de hoje, vemos muitas pessoas sendo vítimas do racismo, pessoas sendo humilhadas e sofrendo vários tipos de constrangimentos. O preconceito de cor, etnia e origem é um mal social que persiste em nosso país e no mundo, e em nossa cultura. Na prática, podemos dar um exemplo clássico. Duas pessoas com a mesma idade, sexo, grau de escolaridade e condição social e econômica que concorrem a uma mesma vaga de emprego no Brasil, passam por um simples e objetivo processo de seleção, a cor. Duas pessoas que apresentem as mesmas condições intelectuais, sociais e físicas para ocupar uma vaga de vendedor, por exemplo, serão selecionados pelo quesito boa aparência, que no Brasil significa ser branco. É um fenômeno que existe em todos os países em que brancos, negros, índios, mestiços convivem juntos. Mas o que é o racismo? Racismo é achar que há grupos de pessoas que são naturalmente superiores a outros. Diferenças como características físicas, a cultura, a língua ou a religião são vistas como evidência que algumas pessoas nascem superiores. Muitas vezes o racista vê pessoas inferiores como não sendo completamente humanas. O racismo vem da arrogância. Dizer que algumas pessoas são inferiores é uma forma de justificar discriminação e maus tratos. E a Bíblia, o que fala sobre esse assunto? Seria Deus um racista? Antes de falarmos se Deus é racista ou não, quero deixar bem claro que Deus criou apenas uma raça, a raça humana. Todos os seres humanos têm as mesmas características físicas, é claro, com pequenas variações, mas principalmente todos os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus. Deus criou todos os seres humanos e deu seu Filho por amor a todos, como lemos nesses versículos. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus criou o ser humano perfeito, mas devido ao ser humano ter se afastado do Criador, passando a seguir as próprias vontades e pensamentos e deixando as vontades de Deus de lado, fez com que o mundo se tornasse um lugar sombrio e cheio de maldade. O racismo fez com que a pessoa racista se sinta superior a outros. Quando falando em se achar superior, lembramos do motivo que fez o diabo ser expulso do céu. Queria se sentir superior a Deus e estar acima do trono do Criador. Essa característica do mal em querer ser superior a Deus fez ele desenvolver dentro daqueles que vivem longe do Criador o orgulho. Aquele que é de Deus não é racista, pois na mente de quem é de Cristo tem a mente de Cristo, o amor ao próximo e o conhecimento da vontade de Deus. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Se você é racista e se diz cristão, você simplesmente está se enganando e vivendo dentro de uma condenação determinada pelas Sagradas Escrituras, pois Deus não é racista e quem é dele também não pode ser.
Todavia, se estás cumprindo a lei real segundo a Escritura, amarás a teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo por isso condenados pela lei como transgressores. Independentemente de onde nascemos ou da cor de nossa pele, todos nós viemos da mesma pessoa e temos o mesmo sangue, como diz a Bíblia. E de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Nós jamais podemos nos achar melhores que os outros, pois não importa se o negro se acha melhor que o branco ou vice-versa. Todos nós somos raças inferiores, pois só existe um ser superior a nós, que é Deus, que vive por toda a eternidade. E nós, seres humanos, a nossa vida ela é curta, é como um sopro, e quando tudo isso acabar, viramos pó. O racismo, em forma variantes e vários graus, tem sido uma praga na humanidade por milhares de anos. Mas o racismo nunca vai acabar? Sim, não tenha dúvida, ele vai acabar, mas só quando todos os remidos por Jesus estiverem na glória com ele, em um lugar onde não haverá dor e nem sofrimento, e muito menos acepção de pessoas. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: E eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. E para aqueles que são racistas, orgulhosos, prepotentes, arrogantes, enfim, tudo que não presta, Deus tem um recado. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Se essa mensagem lhe ajudou, compartilhe o link desse vídeo em grupos do Facebook, WhatsApp, enfim, compartilhe nas redes sociais, marque os seus amigos nas redes sociais.